Sejam todos muito bem-vindos a esta cerimônia oficial de abertura do 45º Encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais. Minas Gerais, imensamente rica em história, cultura e tradições, recebe-os de braços abertos neste centenário Palácio de Justiça, que abriga o Museu da Memória do Judiciário Mineiro, edifício de inestimável valor histórico, no encontro do presente e do passado, testemunha do fazer jurídico ao longo dos anos. Para darmos as boas-vindas a todos os que nos brindam com suas presenças, ouviremos agora os músicos da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cujos projetos de formação da Orquestra Jovem e do Coral Infanto Juvenil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foram lançados em 2012 e visam ampliar o repertório de possibilidades do exercício dos direitos de crianças e adolescentes. Atualmente, esses projetos atendem a 280 crianças e adolescentes com aulas gratuitas e semanais de inglês, instrumentos musicais, percussão, canto, expressão corporal e prática orquestral. Por meio de parcerias articuladas pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apoiam essas iniciativas várias entidades do poder público e da sociedade civil, como o Conservatório de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, a Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. Todos os projetos têm a coordenação geral da Superintendente Desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz. Neste momento, os jovens Henrique Rocha, no violino 1, Gislene Souza, no violino 2, André Inácio, na viola, Guilherme Gonçalves, no violoncelo, e Igor Aguilar, no contrabaixo, executam a peça O Trenzinho Caipira, de Vila Lobos. Apresentamos as autoridades que compõem a mesa de honra. Presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais e vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Valdir Sebastião de Noevo Campos Júnior. Presidente em exercício e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros. Primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Afrânio Vilela, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes. Ministro Carlos Mário Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim. Secretário-geral da Procuradoria-Geral da Justiça de Minas Gerais, João Medeiros, representando o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Cané. E o Procurador Regional da República e Regional Eleitoral do Distrito Federal, José Jairo Gomes. Anunciamos agora os excelentíssimos membros da Corte Eleitoral. Juiz Paulo Abrantes. Juiz Fonte Boa. Juiz Federal João Batista Ribeiro. Juiz Nicolau Lupianes Neto. Desembargador Alexandre Victor de Carvalho. Desembargador Marcos Lincoln dos Santos. Juíza Cláudia Coimbra.
Juiz Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Juíza Tereza Cristina de Castro, Procurador Regional Eleitoral de Minas Gerais, Ângelo Jardine de Oliveira. À extensão da mesa, as seguintes autoridades: Vice-presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais do Maranhão, desembargador Cleones Carvalho Cunha. Segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Áurea Maria Brasil Santos Pérez. Terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Mariângela Meir Pires Faleiro. Desembargador Antônio Carlos Cruvinel, ex-presidente do Tribunal Eleitoral de Minas Gerais. Desembargador Wander Paulo Marota Moreira, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, desembargador Alberto Diniz Júnior. Tenente-coronel Felipe Vieira Melgaço, representando o general-comandante da 4ª Divisão do Exército, Henrique Martins Nolasco Sobrinho. Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel BM Marcos José Tibúrcio Lima, representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel BM Edgar Estevo da Silva. Diretor de Comunicação e Ouvidor-Geral Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, Raimundo Cândido Neto, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, Raimundo Cândido Júnior. Juíza auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e diretora executiva da Escola Judiciária Mineira, Roberta Rocha Fonseca. Juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Joemilson Donizete Lopes. Diretor-geral da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Adriano Denardi Júnior. E o desembargador José Altivo Brandão Teixeira, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. São participantes deste 45º encontro os excelentíssimos corregedores eleitorais, em ordem alfabética. Aristóteles Lima Turi, do Amazonas. Carlos Santos de Oliveira, do Rio de Janeiro. Cid José Goulart Júnior, de Santa Catarina. Cleones Carvalho Cunha, do Maranhão. Cornélio Alves de Azevedo Neto, do Rio Grande do Norte. Diógenes Barreto, de Sergipe. Divoncir Schreiner Maran, do Mato Grosso do Sul. Edmilson Jataí Fonseca Júnior, da Bahia. Eduardo Antônio de Campos Lopes, de Alagoas. Etelvina Maria Sampaio Felipe, de Tocantins. Inácio de Alencar Cortez Neto, do Ceará. José Ricardo Porto, da Paraíba. Leonardo Cupelo, de Roraima. Luzia Nádia Guimarães Nascimento, do Pará. Marilene Bonzanini, do Rio Grande do Sul. Olívia Maria Alves Ribeiro, do Acre. Paulo Kiyoshi Mori, de Rondônia. Pedro de Alcântara da Silva Macedo, do Piauí. Pedro Sakamoto, do Mato Grosso. Rogério Medeiros Garcia de Lima, de Minas Gerais. Ronaldo Gonçalves de Souza, do Espírito Santo. Stênio José de Souza Neiva Coelho, de Pernambuco. Sueli Pereira Pini, do Amapá. Tito Campos de Paula, do Paraná. Valdir Leôncio Júnior, do Distrito Federal. Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, de São Paulo. A realização deste encontro tem o patrocínio da Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, e conta com o valoroso apoio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, do Sicob, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, do Banco Mercantil do Brasil e da Aviação Irmãos Teixeira. Convidamos todos a se posicionarem para a celebração do Hino Nacional Brasileiro, que será executado pelos músicos da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça.
Nós destacamos e cumprimentamos também as autoridades e personalidades ilustres que aqui se fazem representar. Consultor jurídico do Banco Mercantil do Brasil, Walter Lúcio de Oliveira. Senhor Paulo César Camarão, assessor de gestão de identificação do Tribunal Superior Eleitoral. Juiz Luiz Fernando de Oliveira Benfatti. Dr. Ricardo Matos de Oliveira, ex-membro da Corte Eleitoral Mineira. Cumprimentamos também as demais autoridades presentes, senhores e senhoras servidores da Justiça Eleitoral. Para a abertura deste encontro e saudação inicial, tem a palavra o desembargador Valdir Sebastião de Noevo Campos Júnior, presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais e vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Boa noite a todos. Eu peço licença, como já foi feita a nominata, para fazer a saudação em nome das autoridades que compõem a mesa. Cumprimento o desembargador José Afrânio Vilela, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça e que está representando aqui a presidência do Tribunal de Justiça. Desembargador Rogério Medeiros, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral e vice-presidente e corregedor. Cumprimento também o ministro Carlos Mário Veloso, que nos brinda com a sua presença aqui, ex-integrante do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Colega de São Paulo, Carlos Eduardo Calduro Padim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Dr. João Medeiros, representando o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e o Dr. José Jair Gomes, que é Procurador Regional Eleitoral da primeira região do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Peço licença para cumprimentar a todos em nome dos integrantes desta seleta mesa e fazer 3 agradecimentos especiais ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Eleitoral e ao desembargador Alberto Diniz, presidente da AMAGES, que formaram o tripé que viabilizou e estruturou, como nós podemos ver, esse maravilhoso evento que está sendo capitaneado pelo desembargador Rogério Medeiros. Gostaria também de fazer um cumprimento especial aos juízes assessores das corregedorias, aqui de Minas e de São Paulo, em especial ao Dr. Joel Wilson Lopes, por todo o denodo e capricho na nossa recepção e no desenvolvimento hoje dos nossos trabalhos, e todos os juízes assessores se sintam cumprimentados na pessoa dele, inclusive o Dr. José Wellington, que é o meu assessor em São Paulo. Muito bem. O que eu poderia dizer a respeito desse evento de início é que a recepção e a estrutura do evento são impecáveis. Com todos que eu conversei até agora, isso é uma unanimidade. A preparação meticulosa, competente da pauta do evento, tanto a pauta já cumprida no dia de hoje com os representantes das corregedorias, como a que será cumprida amanhã, demonstram a competência e o denodo com que foi preparado esse evento. Os temas escolhidos são altamente relevantes para o aprimoramento da justiça eleitoral e principalmente dos serviços da corregedoria eleitoral. Da mesma forma, os palestrantes convidados demonstram o cuidado com que o evento foi preparado, inclusive com a presença do nosso querido ministro Carlos Veloso aqui presente. Eu preciso fazer também um agradecimento especial à presença dos representantes das corregedorias, que constituem o corpo permanente da justiça eleitoral, servidores que primam pela competência, primam pelo comprometimento, pela coesão e foram essenciais na superação da extrema tensão e dos obstáculos especiais que se apresentaram no pleito do ano passado. Foram
decisivos para que, junto com os corregedores, os demais integrantes da Justiça Eleitoral, pudéssemos superar tudo que passamos na Justiça Eleitoral. Acho que é uma questão que, inclusive, abordamos no Rio de Janeiro. Sempre atuantes, sempre presentes. Eu gostaria de, quebrando um pouco o protocolo, para mostrar o nosso reconhecimento, pedir uma salva de palmas para os representantes das corregedorias. Preciso fazer um agradecimento especial aos representantes do TSE e da Corregedoria Geral que nos acompanharam na data de hoje e que são a doutora Márcia Mariane Pontes, que é da Corregedoria Geral Eleitoral, e a Simone Holanda Batalha, assessora do TSE, que veio tratar conosco da espinhosa questão do processo judicial eleitoral e que estará conosco amanhã também. Compartilharam e atualizaram as medidas que estão sendo tomadas, em particular no âmbito da implantação do PJE nas zonas eleitorais e na apreciação das importantes demandas produzidas em razoável em eventos como os de hoje, algumas já apreciadas e outras sob apreciação. A presença da Corregedoria Geral é essencial para a efetividade dos debates desenvolvidos em nossos encontros, pois possibilita sua prévia compreensão, o que, sem dúvida, propicia condições mais adequadas para sua posterior análise junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Fica aqui também o nosso agradecimento, portanto, ao ministro Jorge Múcio, corregedor-geral, e ao presidente do TSE, ministro Luiz Fux, por permitirem que essa importante participação no nosso evento. Não posso deixar ainda de fazer uma referência especial, que é a base da Justiça Eleitoral, que é composta, além dos servidores competentes e comprometidos, aos nossos queridos magistrados estaduais de primeiro grau de jurisdição. São esses magistrados que, principalmente em eleições locais, comandam as disputas eleitorais com firmeza, competência, comprometimento e retidão moral e ética, adotando todas as medidas para garantir o maior grau de legitimidade dos pleitos. Valem-se, inclusive, do profundo conhecimento que têm das relações privadas e públicas locais, pois são os competentes justamente para dirimir eventuais conflitos que venham a se estabelecer em suas jurisdições, inclusive na esfera da improbidade administrativa, questão que possui importantíssimos reflexos na seara eleitoral. Também merecem nossos reconhecimentos e esses aplausos que foram dados ainda agora. Acho que todos nós, corregedores, na sua grande maioria, fomos juízes eleitorais em primeiro grau e tivemos as nossas vicissitudes em algumas comarcas para levar a bom termo. E sabemos o que passamos e o que fizemos para conseguir concluir o processo dentro da sua mais perfeita normalidade. Não posso deixar de me referir também ao corpo de promotores de justiça estaduais, que complementam de forma importante a base da justiça eleitoral. Senhoras e senhores, o Colégio de Corregedores foi criado em 18 de abril de 2000 com a finalidade de aperfeiçoar e melhorar a atividade jurisdicional, bem como fixar diretrizes e uniformizar procedimentos, incentivar o intercâmbio de boas práticas, também de problemas e também de soluções. O objetivo ainda o debate jurídico de questões relevantes e o diálogo próximo e fluido com a Corregedoria Geral Eleitoral. Esse é o objetivo do nosso encontro aqui, tão bem estruturado pelo nosso anfitrião, já iniciado, como já dito, com a reunião dos representantes pela manhã, das corregedorias regionais, e terá continuidade amanhã com a reunião dos corregedores. Tenho certeza de que o evento, ao seu final,
estará coroado de pleno sucesso. Hoje teremos particular enriquecimento de nosso evento com a palestra a ser ministrada por jurista de escola, Dr. José Jairo Gomes, Procurador Regional Eleitoral do Tribunal Regional do Brasil, do Distrito Federal. Por tudo o que ressaltei, é uma honra inestimável estar presidindo esta solenidade. Obrigado aos colegas corregedores, aos representantes das corregedorias e a todos os demais presentes pela presença, que é essencial para o sucesso do nosso evento. Muito obrigado. Tem a palavra o desembargador Rogério Medeiros, presidente em exercício, corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e anfitrião deste encontro. Meu cordial boa noite a todos. Os cumprimentos já foram reiterados pelo desembargador Valdir Noevo. Eu peço licença a ele e ao nosso eterno presidente do Supremo Tribunal Federal e, acima de tudo, do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Carlos Veloso, para, nas pessoas deles, saudar a todos os presentes. Não posso deixar de agradecer mais uma vez ao lado dos nossos apoiadores já mencionados, a equipe da Corregedoria Eleitoral, da Vice-Presidência e Corregedoria Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, mencionando aqui as pessoas do juiz auxiliar Joenilson, da secretária Cristiana Guiar. E, já que estou também no exercício da presidência em virtude das férias do desembargador e querido amigo Pedro Bernardes, a doutora Roberta, sua juíza auxiliar, que também prestou inestimável apoio para a realização deste evento. Mas eu peço ainda licença a todos, na extensão aqui da nossa mesa de autoridades civis, militares e eventualmente também eclesiásticas, para fazer uma saudação muito especial ao Coronel Tiburcio, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A sua corporação, a nossa corporação, né, dos bombeiros de Minas e do Brasil, dá um exemplo edificante, não só para o nosso país, mas para todo mundo. Dando as boas-vindas a todos as nossas Minas Gerais, eu queria iniciar lembrando que o nome dessas paragens Minas Gerais está indissociavelmente associado à atividade mineradora, que deslocou o eixo econômico da colônia do Nordeste, né, desembargador? Já está aí a Bahia, São Salvador. De São Salvador perdeu a condição de capital da colônia, porque o eixo econômico, a influência política se deslocou para essas Minas Gerais, iniciado o ciclo do ouro. E eu e o ministro Veloso somos das Minas, porque nascemos em Entre Rios de Minas, e eu logo ali na periferia, em São João del Rei. Então, essa região central mineradora são as nossas minas, mas temos também em Guimarães Rosa. Eu diria até que ele não historiou, não romanceou, ele poetizou
aquela outra parte que nós chamamos as Gerais, os sertões. Eu, embora nascido em cidade histórica e aurífera, São João del Rei, uma das mais marcantes comarcas onde atuei antes de Belo Horizonte foi Montes Claros, né? A capital do sertão das Gerais. Mas todos esses lamentáveis episódios vividos me fazem lembrar, Coronel Tiburcio, que as minas é que nos ergueram, né? As minas é que nos bancaram para financiar, inclusive, esse tesouro da arte barroca de nossas mais ricas cidades daquele tempo. A Vila Rica, hoje Ouro Preto, São João del Rei, que ainda mantém o nome de origem, a velha São José del Rei, Tiradentes, Sabará, o velho Arraial do Tijuco, Diamantina, Cerro do Frio, Mariana e tantas outras aí, belas cidades, às vezes ainda pequenas cidades, outras já que voltaram a ser vilarejos esquecidos, mas com ricas obras barrocas, religiosas, artísticas. E esse dinheiro das minas também propiciou que as elites mineiras de então mandassem os seus filhos a Portugal para cursar a Universidade de Coimbra. E esses jovens de lá voltaram trazendo as ideias da ilustração. E dois dos mais destacados destes jovens eram magistrados e poetas. Magistrados e poetas, nossos colegas. O ouvidor de Vila Rica, que seria o nosso Thomas Jefferson, caso vingasse a Inconfidência Mineira, Tomás Antônio Gonzaga. Amanhã eu distribuirei um texto de minha autoria de 2015 sobre a vida dele, Tomás Antônio Gonzaga, poeta, confidente e magistrado. E o ouvidor de São João del Rei, seu colega em Coimbra, que foi Alvarenga Peixoto, casado com Bárbara Eladora, minha conterrânea, a grande heroína e também mártir, vamos dizer assim, pelo sofrimento que passou da Inconfidência Mineira. Mas, ao mesmo tempo, essas minas, e agora já no século XXI e ao longo do século XX, elas também destroem, elas degradam, elas enfeiam. E por isso, Luiz Veloso, eu estou lembrando aqui um poema que eu sempre li com muita dor, porque esse poeta foi o maior poeta mineiro e quem sabe, o maior do Brasil. E ele nasceu no coração das minas, em Itabira, ali no quadrilátero ferrífero. A velha fazenda de sua família hoje é essa lagoa de rejeitos da famosa empresa Vale do Rio Doce, que começou exatamente aí em Itabira. E a paisagem da sua infância, as montanhas que ele visualizava da janela de seu quarto, elas foram destruídas pela mineração. Então, Carlos Drummond de Andrade, na Confidência do Itabirano, ele lamentava. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro, 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, e esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. E no final do poema eu vou saltar algumas estrofes. Ele lamenta: tive ouro, tive gado, tive fazendas.
Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. E ele ficou, de certa maneira, mal compreendido em sua terra natal. Chega-se a dizer que ele não gostava de Itabira, que ele não gostava nem de Minas, mas essa tragédia recente que nós vivemos, ela, para um coração sensível como a do poeta, do maior poeta, Drummond, ela mostra esse poder destruidor da mineração. Mas nós precisamos nos reconstruir, e não só a minha querida Brumadinho. Aliás, há 30 anos nós tomamos posse aqui na Desembargador Alfredo, neste mesmo salão, em outubro de 1989, e eu fui designado para a comarca de Bonfim do Paraupeba, no antigo, vizinha a Brumadinho. E por uma injunção do destino, de carência de juízes concursados, Brumadinho, a vizinha Bonfim, ficou 1 ano sem juiz. Eu respondia toda terça e quinta, ao longo de 1990, eu atendia a comarca de Brumadinho. Então essa tragédia me tocou muito fundo, mais ainda, né, por conhecer e ter contato até hoje com aquela gente boa e ordeira do Bonfim e do Brumadinho. Mas essa tragédia, ela pode, como dizia um outro mineiro, fazer da queda um passo de dança, né? Então, Fernando Sabino. E esse exemplo da nossa Corporação dos Bombeiros é o primeiro passo dessa dança que eu espero leve o país para melhores rumos. Mas voltando a Minas, bem-vindos a Minas. E quem melhor descreveu o espírito dos mineiros não foi um mineiro, foi um carioca, católico, intelectual, polemista, ex-comunista, que foi Alceu Amoroso Lima, cristão de Ataíde. Ele frequentou muito Minas Gerais, Ouro Preto, e eu, Minas Veloso, nos anos 60, 70, menino, minha família muito amiga do Dr. Campinas, eu conheci o velho cristão, mas eu era um menino de 10, 11 anos, né? Já era um senhor muito idoso. Ele frequentava a casa do Dr. Campinas. E ele se apegou muito a Minas Gerais, e uma das melhores obras sobre Minas é A Voz de Minas, cristão de Ataíde, né? Alceu Amoroso Lima. E essa situação geográfica, ela induz uma definição sociológica, antropológica de Minas Gerais, que foi muito bem percebida pelo cristão de Ataíde quando aqui frequentou. Primeiro, por ser o centro geográfico do país, né? Minas tem essa capacidade de atrair, né? De chamar, centralizar. Por ser um estado montanhoso, coloca no espírito do mineiro a introspecção, a dúvida, a vontade de buscar o que está no lugar. A bateia do garimpo, dos veios, a busca nos veios auríficos nos trouxe a paciência. E a confusão do garimpo, os bichos que melhor se adaptavam ali, galinhas e porcos, né? Nos trouxe essa maravilhosa culinária. E a religiosidade, né? A religiosidade, as montanhas, a fé mais perto de Deus, equilíbrio, conciliação, são as virtudes mineiras. E nós temos, recentemente, caríssimos colegas, muitos de nós aí, acho que quase todos recebemos, e talvez todos que se interessarem, se fizerem contato com a nossa Assembleia Legislativa, nós temos um grande jurista, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Paulo Roberto Gouveia Medina. Ele lançou um livro, A Política em Minas, pela Assembleia Legislativa. Eu li esse livro quase em folha, porque o lançamento foi em dezembro, e eu li no período de recesso. Então, é uma bela viagem pela nossa história, e
e esse compromisso que Minas sempre teve com a liberdade. Esses jovens inconfidentes, claro que, desembargador Cleônides, o nosso Maranhão gritou mais cedo, né? A nossa Bahia, a nossa Paraíba, terra de minha mãe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, na invasão holandesa, o sentimento nativista foi se forjando. Mas acho que ele realmente se consolidou, inclusive com firmeza filosófica, né, política, com a Inconfidência Mineira. E o professor Paulo Roberto atravessa essa história toda, desde aqueles idos da colônia. E eu gosto muito desse espírito mineiro, né, esse jeito de não partir para o confronto, de conciliar, vamos ter equilíbrio, paciência. E eu vou contar aqui duas historinhas, se os senhores tiverem paciência. De tantas, né? Se eu pudesse, eu contava 30, 50, mas do nosso folclore. Nos albores do movimento cívico-militar de 1960, tem tanto danado hoje para qualificar esse movimento. Tem até ministro Supremo Presidente sendo nas redes sociais xingados, né? Então vamos falar, o movimento cívico-militar de 1964, aquela conspiração dos governadores e faltava a definição do governador de Minas, que era o Magalhães Pinto, e ele não se definia, quieto como bom mineiro, e eles se reuniram, mas Magalhães e Minas, como está? Falou, Minas está onde sempre esteve, né? Não deixou ninguém sem resposta, está onde sempre esteve. Agora eu vou contar uma outra história que para mim foi o grande homem público. A sua filha neta hoje é a nossa colega do tribunal, Juliana Campos Horta. Milton Campos, nosso grande governador, que pena que não foi presidente da República. Era um grande homem público. E seu genro, professor Raul Machado Horta, magistrado de renome, jurista de renome no direito constitucional, e a neta, filha do professor Raul, neta de Milton Campos, nossa colega desembargadora Juliana Campos Horta, que aliás me honrou com alguns livros da biblioteca do avô e do pai, né, de direito público. E livros raros, né? Eu tenho um do Prado Kelly com dedicatória ao amigo meu, Milton, amizade e admiração do Kelly, né? Bem última amizade. Mas o Milton Campos também era um homem de grandes tiradas, e um homem extremamente republicano, modesto, simples, honesto, não podia mais. E ele era ministro da Justiça do presidente Castelo Branco, e foi criada a Justiça Federal, em 1965. E a lei que criou a Justiça Federal, ela determinava que as primeiras designações seriam por nomeação do presidente da República. E em Minas Gerais, imagina, doutor João, 2 juízes, né, naquela época, 2 juízes em Minas Gerais. E o Milton Campos, ministro da Justiça mineiro, apresentou 2 nomes para o presidente Castelo Branco nomear. Um deles já era mais maduro, Sebastião Reis Alves, que chegou a ministro do antigo Tribunal Federal de Recursos, do STJ, ainda em breve tempo, e hoje seu filho é ministro do STJ. E um jovem rapaz que ainda não tinha 30 anos, mas já brilhara em um concurso do Ministério Público, etc., a primeira colocação, um rapaz muito inteligente, e Milton Campos via nele assim um futuro muito brilhante. E o Castelo Branco pegou aquele currículo e falou, mas ministro, esse rapaz é muito jovem. É, presidente, ele é jovem, mas além disso aí o senhor vê algum defeito? Não, muito pelo contrário, o currículo dele é muito bom. Então o presidente nomeia que este defeito o tempo haverá de curar. E foi nomeado Carlos Mário da Silva Flores. Uma prova de que o Milton Campos tinha uma grande visão, né, de antever figuras geniais como ele. Mas então, meus amigos, já me alonguei demais. Esse espírito de Minas, ele se concretiza na missão do meu saudoso conterrâneo, né? Amigo do meu avô, amigo do meu pai, e por que não meu amigo, ainda pude aprender muito com ele, que foi o doutor Tancredo de Almeida Neves. Aquela transição democrática que ele conduziu, e não
chegou à Terra Prometida, né? Na época muito se comentava aquela analogia com Moisés, né? Da Bíblia, que ele conduziu o seu povo, mas não apenas avistou de longe a Terra Prometida e não chegou lá. Mas talvez todo esse velho espírito de Minas esteja se fazendo necessário agora nesse país. Nós estamos precisando de uma grande e ampla reconciliação nacional. Maranhão foi importante naquela época, né, doutor Pilares? Nós tivemos eleições difíceis aí, as palavras do desembargador Nuevo são minhas em relação aos juízes. Amanhã eu falarei um pouco disso na minha palestra. Quantos problemas nós tivemos, né? Externos e às vezes até internos corpóreos. E parece que a eleição ainda não acabou. O ódio, a maledicência, a indiscrição, e nós, em busca de estabilidade social, política, econômica, vamos seguir Minas. Lembrar dessas historinhas antigas, dessas histórias grandes também, de grandes arranjos. Isso vem de Bernardo Pereira Vasconcelos, isso passa por Tancredo Neves, Milton Campos, tantos dos nossos valorosos homens públicos. Então, a maior alegria, senhoras e senhores, de sediar esse encontro, não é por eu estar eventualmente como corredor, até porque os méritos da organização aqui elogiadas são todas da equipe que me auxiliou, dos nossos patrocinadores. A maior satisfação íntima de estar aqui sediando este encontro é apresentar Minas e as Gerais a todos os senhores e lembrar mais uma vez que o nosso papel na justiça eleitoral ele não se limita como se pensa e na imagem que temos diante da sociedade. É a justiça que a cada 2 anos faz as eleições, né? Diploma candidatos eleitos, eventualmente caça aqueles que comprovadamente cometeram abusos graves. Mas nós temos que, dentro desse espírito de reconstrução, lembrar à sociedade que a cidadania se faz também com o alistamento, que é uma das nossas importantes funções na corregedoria, né? Incentivar a alistar, mas não somente alistar, também votar. Votar para mudar. E eu sempre, para encerrar, eu lembro, quando me perguntam isso, essa questão de voto obrigatório ou não, é um debate muito intenso, mas ainda temos o voto obrigatório, mas a questão de se abster ou de ir lá para anular ou votar em branco, eu sempre lembro Platão. Platão dizia na República que aqueles que não exercem o seu dever cívico, né, de votar ou também de se candidatar, né, os bons eleitores e os bons candidatos não se apresentando, esse espaço será ocupado pelos maus. Né? É o que acontece. E depois não adianta reclamar. Então, o nosso papel e a grande meta que sairá deste encontro, e isso nós já sentimos, Dr. Carlos, um pouco lá no Rio de Janeiro também, né? Até aprendendo com as lições do pleito do ano passado, são essas 3 palavras básicas que conduzirão a justiça eleitoral em seu contato com a sociedade. E eu falo sociedade com a imprensa também, que é o melhor canal, né? Os partidos, os próprios políticos, com ou sem mandatos, né? São 3 palavras que eu creio fundamentais: dialogar, dialogar e dialogar. Muito obrigado.
Ouviremos agora o Procurador da República, José Jairo Gomes, que proferirá a palestra Candidaturas Natimortas e a Proteção do Patrimônio Público. Autor de diversas obras no campo do direito eleitoral e do direito civil, José Jairo Gomes atua no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado no Distrito Federal. É atualmente Procurador Regional Eleitoral perante o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e foi Procurador Regional Eleitoral junto à Corte Eleitoral de Minas Gerais entre maio de 2006 e maio de 2010. Tem a palavra o Procurador José Jairo Gomes. É sempre, como mineiro da Gema, empresário presidente Rogério, é sempre bom retornar a Minas. Sempre bom. Minas Gerais, para quem sai, como foi o meu caso, sempre deixa aquela saudade. E quando a gente retorna, parece que o nosso peito se enche de alegria. É por nada, só por estar aqui respirando esse ar. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer bastante o querido desembargador Rogério Medeiros pelo convite que me foi feito. Muita honra para mim me apresentar aqui perante Vossas Excelências. Muito honrado com isso. Quero cumprimentar todos, na pessoa da nossa querida desembargadora Áurea Maria Brasil, cumprimentando a todos. Tivemos oportunidade, quando atuei no TRE, a desembargadora Áurea estava lá como juíza substituta, depois foi titular, e agora está aqui, abrilhantando o Tribunal de Justiça. Cumprimentar aqui o desembargador Valdir Leôncio Júnior, do nosso TRE-DF, cumprimentar aqui o querido amigo João Batista, que teve a gentileza de me encontrar no aeroporto hoje. Cumprimentar aqui o ministro Carlos Veloso, nosso sempre professor, né? Eu sempre digo que quando alguém tiver um caso espinhoso para resolver, procura precedentes relatados pelo ministro Veloso. Sempre aparece alguma solução ali. Isso, ministro, eu faço com frequência. Faço isso com frequência. E na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar todos os presentes, as autoridades, os senhores desembargadores, corregedores. Muito bem, quando a Corregedoria me propôs fazer esse breve diálogo aqui, eu disse assim, mas qual que seria o tema que vocês gostariam? Fale sobre uma coisa bastante técnica, né? E agora eu me preparei para falar sobre um assunto técnico, e depois dessas manifestações, a banda, o Rogério, eu vou cansá-los um pouquinho com o assunto, talvez, um pouquinho técnico, mas nem tanto. O tema que eu separei para tratar diz respeito à problematização dessas candidaturas que eu tenho denominado candidaturas natimortas, né? Candidaturas natimortas. No percurso do meu discurso, eu pretendo discutir um pouco o artigo 15 da Lei Complementar 64, que eu acho que foi bastante menosprezado, tem sido bastante menosprezado em toda a sua riqueza, né, de sentido, especialmente nessas últimas eleições, em que o TSE resolveu delimitar o sentido que se deve extrair dele. E também o 16A da Lei Eleitoral, como todos sabem, é aquele dispositivo, aquela regra que garante ao candidato seguir sua campanha. E também, no final, eu pretendo fazer um pequeno comentário sobre o artigo 32, parágrafo 1º da Resolução 23.553, que é aquela resolução que trata das prestações de contas, e do financiamento de campanha. Mas antes de iniciar esse percurso, eu julgo oportuno
fazemos alguns comentários de caráter genérico, apenas para nos situarmos no contexto em que eu gostaria de apresentar as minhas teses. É claro que a essas teses também haveremos de expor algumas objeções e refutá-las, né? Porque acho que não tem fundamento, pelo menos fundamento jurídico, no sentido que a gente possa considerar o sistema jurídico. Eu parto sempre do conceito de sistema jurídico. Né? Conceito de sistema jurídico. Desculpe a expressão, peço mil perdões. Uma das desgraças do eleitoral é as pessoas não entenderem que o eleitoral é um microsistema jurídico. Não é? O microsistema jurídico é uma ideia rica, vertical, profunda, e que precisa ser bem compreendida, mas compreendida naquela perspectiva de Duarte, por exemplo, que fala da integridade, né? Não no sentido de uma regra isolada que se aplica ao bel prazer, mas no sentido de uma coisa integrada e de regras ou juízos que possam ser universalizáveis, ou seja, que possam ser aplicáveis de maneira genérica, né? Que se possam aplicar de maneira bastante ampla. Aqui na eleitoral, não. Né? Estamos aqui em 2019 e nós ainda temos aqui a aplicação de regras desconsiderando a sistematicidade do microsistema jurídico eleitoral. Né? Isso é terrível, porque acaba que não se realiza aquele ideal de um sistema jurídico justo. Você tem regras díspares, você não tem um critério hermenêutico para se aplicá-lo e, principalmente, você não tem um caminho, um método, um caminho metodológico racional, né? Racional que te permita usar a mesma razão em todos os casos, permitindo, inclusive, que a diferença dessas soluções sejam apresentadas, advenham das circunstâncias práticas e não do método utilizado para se chegar à solução. Muito bem, já perceberam, então, que eu, pelo menos nesse aspecto, não sou pós-modernista. Né? Eu confio na razão modernista. Eu acredito que o sistema jurídico, nele predomina a racionalidade, né? E não a irracionalidade. E a racionalidade no sistema jurídico também requer ou pressupõe a responsabilidade. Ora, um sistema jurídico irracional ou irresponsável, ou seja, responsável, eu digo, é no sentido de que não se reconhece responsabilidades, ou não se atribui, ou não se imputa responsabilidades. Né? Seria, efetivamente, um sistema jurídico caótico e inviável, né? Baseado na irracionalidade. Né? Seria imprevisível, né? E eu acho que aí o Estado, jurisdição, não alcançaria a sua missão fundamental de trazer pacificação social. Esse é um problema, né? Esse é um problema sério. Inclusive, o desembargador Rogério Medeiros falou da liberdade, né, dos ares de liberdade que sempre respiramos em Minas, né? E nunca é demais lembrar que a liberdade pressupõe sempre a responsabilidade, né? Ou seja, o agir responsável é matizado também pelas cores do Estado Democrático de Direito. Ora, para iniciar o nosso diálogo, nós temos, numa democracia, o direito fundamental de participação dos cidadãos, e não dos súditos, porque estamos numa democracia, de participar
da construção da sua história. E esse processo de participação, deveras, se dá por um processo de escolha, que no Estado Democrático de Direito, essa escolha se dá pelo processo eleitoral. Eis aí, portanto, o sentido fundamental do processo eleitoral. Muitas pessoas com quem eu converso, muitas vezes, elas não têm noção da importância que é essa ideia de processo eleitoral. O processo eleitoral, ele é o locus em que se dá a escolha dos dirigentes, das autoridades que vão gerir o Estado, que vão gerir a sociedade, dos governantes. Essa é a importância fundamental dele, o processo eleitoral. E dentro do processo eleitoral, como um fenômeno social ou sociológico, nós temos um dos momentos mais importantes, que é o processo de registro de candidaturas. E eu ressalto aqui, com muitas cores e com cores muito fortes, é muito importante nós compreendermos o processo de registro de candidatura como processo. Ou seja, o processo, enfim, é chover no molhado, é repetir o óbvio. O processo de registro de candidatura deve ser entendido como um processo. Ou seja, um processo. E a ele, portanto, se aplicam as ideias, os princípios regentes do processo. E ele tem um rito, esse processo. Ele tem um rito. Não vamos discutir nesse momento a natureza jurídica dos processos. Alguns dizem que se trata de jurisdição voluntária, outros dizem que se trata de processo administrativo. Eu, particularmente, entendo que se trata de jurisdição voluntária. Tem gente que diz que é um processo contencioso, confundindo com a impugnação de registro, que, na verdade, é uma fase ou uma etapa desse processo, porque ele acontece dentro do processo de registro. Esse processo de registro se inicia, então, com o pedido de registro de candidatura. Vejam, senhores, essa situação. A gente usa a linguagem, normalmente, dizendo que fulano é candidato. Mas se pararmos para pensar um pouco, chegaremos à conclusão de que o candidato é aquela pessoa que postulou a candidatura e que o juiz deferiu o pedido de registro dela. Então esse é o candidato. O candidato não é aquele cara que entrega o pedido de registro à Justiça Eleitoral, não. O candidato é aquela pessoa que já fez isso e já teve deferido o seu pedido. Então, esse é o candidato. Ok? E o candidato, ele goza de alguns direitos. Ele goza de alguns direitos. Ele goza, por exemplo, do direito fundamental de expor as suas ideias, de uma maneira diferenciada do que as pessoas normalmente fazem. Ele conta com recursos públicos, inclusive, para isso. O candidato, ele se submete a um regime próprio, um regime jurídico próprio, inclusive um regime jurídico que lhe assegura direitos, mas também lhe impõe alguns deveres, algumas responsabilidades. E, para ficar apenas numa, e talvez na mais conhecida, aquela de prestar contas. É um dever que decorre da condição de candidato, da situação jurídica de candidato. Então, vejam, é importante a gente perceber, então, que o processo de registro de candidatura é, sim, um processo que o sujeito que pede, o cidadão que pede o registro, ele ainda não é candidato, ele sê-lo-á ao final, quando for definido. Mas a lei antecipa esses direitos de candidato para aquela pessoa que ainda não atingiu esse status jurídico.
né? Falaremos disso em breve. Em algo que poderíamos bem denominar como uma tutela antecipada ex lege, ou seja, o sujeito, a rigor, ele deveria aguardar o deferimento para iniciar a campanha, não é? Mas, no nosso sistema, os direitos pertinentes a candidatos são antecipados. O processo de registro inicia, então, com o pedido de registro, passa pela publicação do edital, impugnação, diligência, etc., e vai até a decisão, submetida, inclusive, aos recursos, né, de todos conhecidos. E se houver impugnação do pedido de registro de candidatura? Bom, o registro pode ser impugnado, não é? Pode ser impugnado. Pode ser impugnado porque o candidato ou aquele que postula, o pretendente a candidato, ele pode não ostentar todos os requisitos, né, os fatores ou as condições necessárias para atingir a condição de candidato. Então, ele pode ser impugnado, sendo o fundamento da impugnação, normalmente, a presença de alguma inelegibilidade ou a ausência de alguma causa, de alguma condição de elegibilidade. Então, a presença de uma ou a ausência de outra pode servir como fundamento, como causa de pedido para a impugnação do registro. E, nesse caso, se instala, então, uma fase contenciosa, né? Dentro do universo do registro de candidatura, se instaura uma fase contenciosa, que é inaugurada com a AIRC, né? Com a ação de impugnação do registro de candidatura. É isso que tem, efetivamente, um procedimento próprio, traçado lá nos artigos 2º a 16 da Lei Complementar 64. E nessa ação de impugnação, que tem lá o seu rito, né, com as suas fases, eu destaco o momento da impugnação, que deve acontecer até 5 dias após a publicação do edital dos postulantes a candidato, né, pelo edital, que é publicado pela Justiça Eleitoral, e a fase de contestação, que normalmente se dá, segundo a regra legal, em 7 dias, né, da notificação da citação, ou da citação. Muito bem. Nesse contexto aí, nós temos que considerar o papel da Justiça Eleitoral, né? E qual é a função, o papel da Justiça Eleitoral? Ora, criada com a Revolução de 30, como ramo do Poder Judiciário, ela tem a função fundamental, básica, de controlar o processo eleitoral e certificar os concorrentes que lograram a vitória no certame. Ou seja, a partir dessa certificação, os eleitos são investidos no poder político. E isso não é pouco, né? Porque isso garante o quê? Garante a legitimidade, que é a ideia fundamental do sistema político, né? Do sistema político, a ideia fundamental, o pivô dele, em torno do qual gira tudo, é a questão da legitimidade, porque a legitimidade vai resultar do consenso popular na escolha, que se dá justamente por esse processo que nós estamos debatendo. Antes da criação da Justiça Eleitoral, apenas um registro histórico, essa função era exercida pelo Poder Legislativo, num procedimento chamado de verificação de poderes, né? Nesse caso, nós conhecemos bem, nós temos aí um histórico, né, pelo menos da Primeira República, que vai ali até a Revolução de 30, da inauguração da República até a inauguração de 30, até a Revolução de 30, nós temos um período ali marcado por muitas fraudes, por muitas contestações, enfim, por falta efetivamente de representatividade e de legitimidade do processo de escolha dos mandatários públicos. Sabemos também que atualmente
as campanhas, né, são financiadas majoritariamente com recursos públicos, né, seja do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, 1,7 bilhões de reais, seja do fundo partidário, hoje em torno de 900 milhões de reais, e seja pelos horários gratuitos no rádio e na televisão, que custam aos cofres públicos algo em torno de 600 milhões de reais. Bem, nós estamos falando aqui de valores que montam aí em torno de 3 bilhões e meio de reais. Não é pouca coisa, efetivamente. Eu vi muitas ações de improbidade ajuizadas contra o prefeito, acho até que eu devo ter ajuizado algumas, cobrando deles 50 mil reais, 100 mil reais. Outro dia eu vi uma que cobrava aí do prefeito algo em torno de 6 mil reais. E nós estamos aqui tratando de um volume de recursos de 3 bilhões e meio de reais. E no meio dessa seara, nos deparamos também com um debate público. Não sou eu que estou trazendo esse debate, mas é um debate público das candidaturas laranjas, né? Candidaturas laranjas, que são pessoas que receberam recursos públicos e, por vezes, não justificaram o gasto desses recursos. Eu me lembro que numa reunião que nós tivemos lá na Procuradoria-Geral da República, eu alertava com uma situação parecida com essa. Vamos entregar, por exemplo, 400 mil reais para um candidato. E se ele não fizer a campanha dele, e no final declarar na prestação de contas com notas fiscais falsas? A justiça tem pernas para chegar na ponta e verificar que aquele serviço não foi prestado, se as notas fiscais tiverem aparência de idoneidade? Nós vimos o debate lá, o julgamento da chapa Dilma Temer, nós vimos o quanto o volume de documentos utilizados que não tinham efetivamente idoneidade. Não se chegou ao mérito, Infelizmente, não se chegou ao mérito. Ficou na discussão lá, o processo foi extinto, na discussão lá da questão da decadência, né? Até com um argumento jurídico bastante razoável, forte. Mas, no voto do ministro Herman Benjamin, nós tivemos ali algumas gotas, algumas pílulas do que poderia ser o debate do mérito, né, que não chegou, infelizmente, a ocorrer. A minha primeira tese, nesse contexto, é a seguinte: a Justiça Eleitoral tem o dever constitucional de bem organizar o processo eleitoral, garantindo com imparcialidade eleições íntegras, transparentes, normais e legítimas. Atenção, Vossas Excelências, que são autoridades, que estão no topo da pirâmide da organização da Justiça Eleitoral. Eleições normais, legítimas, com segurança jurídica para o eleitor. E não apenas para o candidato. Desgraçadamente, perdoe-me a expressão, nós temos o malveso de proteger demais os candidatos. E nos esquecemos, por vezes, de que o eleitor também merece a proteção e o olhar da Justiça Eleitoral. O eleitor também. E isso não sou apenas eu que digo. A Comissão Internacional que veio de observadores, que veio observar as eleições brasileiras de 2018, um dos pontos do relatório dessa comissão tocava exatamente nessa ferida.
que a forma como a Justiça Eleitoral trata o registro de candidatura, por vezes, deixa o eleitor perplexo, porque o eleitor, na hora de votar, não sabe com certeza se o voto dele terá utilidade, terá validade, porque o infeliz está sob júdice. O infeliz que eu digo é o infeliz do candidato, efetivamente, né? Mas nós temos solução para isso no sistema jurídico. Está lá, escrita, no artigo 15 da Lei Complementar, que, infelizmente, por uma interpretação, perdoe-me a sinceridade, isso não é sincericídio, mas é sinceridade mesmo, presidente, uma interpretação canhestra, sem base sistemática, negou aos TRS a possibilidade de conferir ao eleitor essa segurança de que ele, o eleitor, também precisa. Não é? Eu me lembro que eu estava falando, nessa altura aí das eleições, para alguns observadores, eu não me lembro agora se era do Canadá ou de Magé, e eu dizia, olha, o que acontece é que em algumas situações, que são algumas, são poucas, são excepcionais, o eleitor vai votar, se ele pensa em votar num certo candidato, ele olha para a Justiça Eleitoral e fala assim, eu posso votar nesse candidato, o meu voto vai ter valor, vai ser considerado? A Justiça Eleitoral fala, não sei, ele está sob júdice. Não é? Isso joga com o tema que eu quero trazer aqui, e joga também com o desperdício de dinheiro público investido em candidaturas natimortas. Desperdício, fonte de roubalheira, que a Justiça Eleitoral, senhores, me perdoem a franqueza, tem o dever constitucional de coibir e não o fez. Por que não quis? Por que não quis? Porque não interpretou data máxima venda, no meu modo de ver, na minha visão, na minha leitura, não interpretou adequadamente o microsistema jurídico eleitoral. A minha segunda tese, em resguardo do patrimônio público, não é lógica nem juridicamente razoável disponibilizar escassos recursos públicos que estão faltando para a Previdência, dizem que estão, não sei se é verdade, mas dizem que estão, para financiar candidaturas natimortas. Por que diabos nós vamos entregar dinheiro para financiar uma candidatura que todo mundo sabe que não vai vingar? Então essa seria a minha segunda tese. Vamos pensar em alguns casos. Primeiro, candidato com ausência de condição de elegibilidade. Por exemplo, o candidato não preencheu a idade mínima. Nós tivemos um caso lá no Distrito Federal de um candidato a senador com 32 anos, quando a Constituição diz que tem que ter 35. Então, há alguma dúvida? É possível esse sujeito, entre 15 de agosto e 7 de setembro, chegar aos 35 anos? Não tem jeito, nem com a máquina do tempo, nem que ele usasse aquele carro de volta para o futuro, ele conseguiria. Nós sabemos que ele não vai preencher. Por que então nós temos que entregar para esse sujeito R$500 mil, enquanto ele 500 mil reais para ele financiar a candidatura dele, como foi o caso, enquanto se discute? Por que razão? Esse sujeito, ele está financiando a vaidade dele. Que o faça com recurso próprio e não com recurso público. Outro exemplo, suspensão de direitos políticos em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado. Não é o caso do Lula, hein?
transitado em julgado. E alguém vai dizer, mas isso acontece? Nós tivemos, salvo engano, 7 ou 8 casos lá no DF, de pessoas condenadas, tinha um que estava cumprindo pena no regime semiaberto, estava lá pedindo regime de candidatura. Ou seja, há alguma chance desse registro ser deferido? Não há nenhuma, zero. Ainda que se pensasse no processo de revisão criminal, que o Código de Processo Penal tem essa possibilidade, rescisória penal, o processo de legislatura não é um espaço para discutir isso. E nem que ele ingresse no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, ele terá uma decisão judicial a tempo de resolver ali, naqueles 2, 3 meses que corre ali a campanha. Outro caso de inelegibilidade, agora decorrente de impeachment do chefe do Poder Executivo, aconteceu também no DF, naquele caso lá do Arruda, cogitou-se do vice dele, que sofreu impeachment lá na Câmara, também pediria de candidatura, nenhuma dúvida. Constituição de elegibilidade no processo de abuso de poder econômico, quando eles vão estar julgados. Teve um caso, eu não me lembro qual estado, que um governador, candidato à reeleição, lança seu filho para deputado no mesmo estado. A lei diz que o filho do governador é inelegível. Então, na verdade, o que ele queria fazer ali é já com recurso público, já se lançar, colocar o nome dele, ficar conhecido e tal. Acho que faça com recurso próprio e não com recurso público. O que há de comum nesses casos que eu mencionei? O que há de comum é que em todos eles há obstáculos insuperáveis à candidatura. É impossível superar esses obstáculos. Impossível. E se nós analisarmos a jurisprudência do TSE, eu cito aqui a súmula 41, a súmula 51 e a súmula 52. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto de decisões proferidas em outros órgãos do Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, etc., que configurem causa de inelegibilidade. Ou seja, essas súmulas que eu mencionei, elas têm uma ratio no sentido de que, ora, se você tem uma causa de inelegibilidade incidida em seu patrimônio jurídico, isso não pode ser discutido no âmbito do processo de registro. A Justiça Eleitoral, no processo de registro, ela recebe essas causas como ponto de partida, mas ela não vai fazer a revisão desses fatos. Aquilo ali é o pressuposto da decisão da constituição de inelegibilidade. Uma candidatura natimorta, como essas que eu mencionei, e aqui eu já esclareço, que eu chamo de candidatura natimorta, candidaturas como essas, que não tem chance nenhuma de prosperar, zero de chance de prosperar, zero. Essas candidaturas natimortas, elas podem se manter indevidamente sub judice. O candidato pode ficar sub judice, se nós levarmos ao pé da letra algumas regras que nós temos no sistema. Então, por exemplo, essas candidaturas natimortas, que se mantêm sub judice, não traz nenhuma utilidade nem proveito para a sociedade. Nenhuma. Para a sociedade, proveito zero. Não promove o regime democrático de nenhuma forma, em nenhum aspecto promove o regime democrático. Prejudica a integridade, a transparência e a normalidade do processo eleitoral. Até porque pode confundir o eleitor na hora de votar, porque o eleitor não saberá se faz uma opção útil e válida. Na medida em que aquele candidato natimorto, nós sabemos que ele não vai ter o registro, mas ele aparece na urna como uma opção para o eleitor e, portanto, confunde o eleitor, que não fará uma opção válida nem útil.
gera danos aos contribuintes, porque com o sistema de financiamento atual, com o FEFEC e com os demais financiamentos que eu mencionei, 3,5 bilhões, gera danos aos contribuintes, porque são eles que arcam com quase todo o gasto dessas campanhas. E também gera danos às instituições democráticas, pois se o subjúdice for eleito e os seus votos forem anulados ao final, novas eleições deverão ser realizadas. E tem uma pegadinha no artigo 224, doutor Rogério, do Código Eleitoral, que diz o seguinte: quando o Ministério Público começou a ingressar com ações, civis públicas, cobrando dos candidatos que deram causa à anulação das eleições, cobrando deles o dano que a sociedade sofreu, os legisladores inseriram um parágrafo no artigo 224, dizendo que essas eleições suplementares saem por conta da Justiça Eleitoral. Eu acho que foi uma maneira também de obstar essas ações que o Ministério Público começou a ingressar contra aqueles que causaram o dano, né? Porque a candidatura é natimorta, desde sempre se sabe que não tem viabilidade. Como que se pode fazer o tratamento dessas situações que eu relatei no âmbito do registro de candidatura? Primeiro, não é possível impedir que um partido ou uma coligação apresente um requerimento de registro de candidatura de um seu filiado, ainda que ele não tenha viabilidade. Não é possível impedir isso. O processo de registro de candidatura, se olharmos a natureza dele, veremos que ele é o devido processo legal, ele constitui, ele enfeixa o devido processo legal para se apreciar e julgar a elegibilidade do postulante. Nenhuma outra instituição no Brasil tem essa atribuição, tem essa competência, senão a Justiça Eleitoral. É ela que vai dizer que o sujeito é inelegível ou não apresenta a condição de elegibilidade. Ademais disso, todo cidadão investido no direito fundamental, né, político, pode postular a candidatura. E nesse processo, o Estado juiz, pela Justiça Eleitoral, vai dizer se aquele pedido é viável ou se não é viável. Portanto, uma candidatura só poderia ser obstada em duas situações, segundo o artigo 15 da Lei Complementar 64. Com o trânsito em julgado da decisão que indefere o pedido de registro, ou, está expresso no artigo 15, com a publicação de decisão de órgão colegiado da Justiça Eleitoral, indeferindo o pedido de registro de candidatura. Mas, vejam só, tratando-se de candidatura natimorta, nós poderíamos pensar em prevenir, pelo menos isso, o desperdício de dinheiro público com o emprego de técnicas processuais pertinentes à tutela provisória, de urgência ou de evidência, conforme o caso. Ou seja, nós temos, para prevenir fraudes e desperdício, nós temos recursos, técnicas processuais, que, se bem manejadas, poderíamos, pelo menos, coibir ou impedir que dinheiro público seja vertido para candidaturas que não têm viabilidade nenhuma, zero, de se concretizar. Sim, senhores, a tutela provisória é cabível na ação de combinação de registro de candidatura. Já cheguei a ouvir pessoas dizerem que não é possível, porque o rito não prevê. Mas o artigo 15 do CPC, do novo CPC, expressamente define que ele se aplica supletivamente aos ritos eleitorais. Isso está expresso no artigo 15.
E, além disso, o artigo 14 da resolução TSE 23478 contempla expressamente, no seu artigo 14, aspas, os pedidos de tutela provisória, porque ele define e trata dessa matéria. A tutela provisória, como todo mundo sabe, pode se fundar em urgência e em evidência, e a de urgência pode ser cautelar ou antecipada. Né? É claro que aí ela tem os requisitos próprios. Né? Na tutela provisória de urgência, por exemplo, o autor tem que demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Veja, a probabilidade do direito aí decorre de uma manifesta e insuperável situação jurídica em que o impugnado se encontra. Essa é a manifesta situação jurídica. Quando desprovido de razoável fundamento jurídico, o pedido de registro se evidencia protelatório. Outra coisa ele não faz, senão manipular a boa-fé do eleitor ou a vaidade daquele que se pretende candidato. E o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resulta evidente do prejuízo que pode advir à escolha livre e responsável do eleitor comum, que pode efetivamente ficar confuso com a falsa aparência de viabilidade da candidatura, que de fato de direito é de todo inviável. É claro que nós podemos considerar outros danos, né, como dano à integridade das eleições, e lembrando que é papel da Justiça Eleitoral garantir a integridade, a lisura e a normalidade do processo eleitoral. Efetivamente, na ação de impugnação de registro de candidatura, não é possível conceder tutela provisória para negar o pedido de registro de candidatura. Não é possível. Porque a tutela provisória, ela se baseia em cognição sumária. E eu creio que o cidadão não poderia ser cerceado desse direito fundamental dele, de forma sumária, de pelo menos ter apreciado o seu pedido de registro pela Justiça Eleitoral. Ou seja, eu creio que num impedimento assim, definitivo, mais profundo, nós deveríamos tratar desse assunto em sede de cognição exauriente. O impedimento, portanto, para participar como candidato das eleições, para concorrer, o definitivo deveria resultar de cognição exauriente, né? Ou seja, ou com o trânsito julgado da decisão, ou com a publicação da decisão denegatória pelo órgão colegiado. Agora, nós podemos cogitar de outras situações, né, em que se pode, então, no âmbito de uma tutela antecipada, deferir uma liminar de tutela provisória para impedir o candidato de receber alguns benefícios que lhe adviriam da condição de candidato. Por exemplo, ele poderia seguir em sua campanha, porém sem o uso de recursos públicos. Não é? A tutela antecipada, nesse caso, não impediria o candidato de fazer campanha, mas ele faria campanha com os recursos próprios dele ou com os recursos dos particulares lhe doarem. Porque, vejam, antes da alteração da legislação, em que o financiamento se dava pelas pessoas jurídicas, olha, se a pessoa jurídica quiser rasgar o dinheiro dela e jogar fora, é problema dela, o patrimônio é disponível. Agora, eu creio que com esse novo cenário de financiamento público robusto, eu acho que nós deveríamos repensar essa situação. E aqui, no caso, teríamos a incidência, aí sim, do artigo 16A, que permite que o candidato siga com a sua campanha. Mas a tutela provisória, ela impediria
que essa campanha fosse regada com recursos públicos até que a situação jurídica do candidato se estabilizasse. E o nome do candidato poderia ser inserido na urna eletrônica? Em princípio, ele poderia. Aqui também teria incidência o artigo 16A. Então, vejam, a concessão de tutela provisória, nesse caso que eu mencionei, não implica necessariamente prejuízo insanável ao candidato. Por quê? Porque a campanha pode ser tocada com recursos próprios e com recursos arrecadados no meio privado. Mas ainda que houvesse algum prejuízo, eles não seriam reversíveis, porque o rito é rápido e rapidamente a Justiça Eleitoral julgaria esse registro, reduzindo ou minorando pelo menos os danos que poderiam advir à campanha, enfim, a campanha desse candidato. Efetivamente, a decisão, no caso desse, que aprecia essa tutela de urgência, evidentemente, contra ela haveria também os recursos previstos na legislação. Nas eleições passadas, foi uma dificuldade muito grande para convencer juízes que decidiam essa matéria de que havia recurso cabível. Não é? Existe um debate no processo eleitoral de que quando a decisão interlocutória não cabe recurso. Mas isso é coisa de antigamente. Né? Isso é coisa de antigamente. Esse debate, em primeiro lugar, ele se referia a agravo do instrumento. Quando o antigo código previa o agravo retido. Então, nas AGES, e não nas impugnações de registro, se deixava tudo no agravo retido. Mas no novo sistema, não, porque não mais se prevê o agravo retido, e o agravo de instrumento, ele está previsto no CPC apenas para tutelar, ali no artigo 1015, apenas para tutelar algumas situações, em algumas situações. Então, em eleições municipais, se o juiz conceder uma tutela de urgência, impedindo que uma candidatura natimorta receba recursos públicos, então, essa decisão interlocutória seria guerreada, né, ou seria impugnada por agravo de instrumento, exatamente nos termos do artigo 1015, inciso 1 do CPC e da resolução TSE 23478, artigo 2º, parágrafo único, e também com fulcro no Código Eleitoral, artigo 265 do caput. Já nas gerais e nas presidenciais, evidentemente, aí seria o agravo interno, né? Efetivamente seria o agravo interno, porque contra a decisão monocrática do relator, o recurso cabível é e sempre foi o agravo interno, que antes se chamava agravo regimental, e que alguns regimentos de TREs ainda continuam chamando de regimental, mas não tem sentido mais, porque agora ele é previsto em lei, né? Então é agravo interno, é assim que se faz. Vejam, nós temos aí então um embate, né? Uma discussão que se dá entre o artigo 15 da Lei Complementar 64 e o artigo 16A da Lei das Eleições, da Lei 9.504. Né? Porque o artigo 15 diz o seguinte, que publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar elegibilidade, será negado o registro ou cancelado o registro do candidato. Ou seja, a decisão colegiada do TRE. Portanto, a decisão do TRE ou do TSE, o artigo 15 não distingue, ela tem eficácia imediata. Ela tem eficácia imediata. Imediata. TRE decidiu. Órgão colegiado publicou, eficácia imediata. Está escrito no artigo 15. Por que o legislador... E mais, esse artigo 15, essa redação foi dada pela lei do ficha limpa, que o Supremo Tribunal Federal disse que é constitucional, que não toca. Eu me lembro de um ministro no julgamento
daquela ação de constitucionalidade, dizendo o seguinte: e essa lei é constitucional em todos os seus meandros, não há uma vírgula inconstitucional. Ora, se a lei é constitucional e o artigo 15 tem essa previsão, por que se retirar a eficácia desse dispositivo que o Supremo disse que é constitucional? Veja, é um problema. Harmoniza-se, portanto, com a Lei Complementar 135, a decisão colegiada do TRE, harmoniza-se com a ADI 5525 do Supremo, harmoniza com o regime do registro de candidatura, que é um regime célere, não é? É um regime célere. E essa eficácia imediata, ela vale para toda e qualquer decisão em matéria de indeferimento de candidatura e não apenas para os casos de candidatura natimorta, efetivamente. E o artigo 16A da Lei 9.504? Ora, esse dispositivo, ele garante como direito subjetivo do candidato efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, etc., enquanto não houver uma decisão definitiva. Mas esse dispositivo, ele tem que ser bem compreendido dentro do nosso sistema jurídico, processual. Eu tenho a impressão que ele ainda não foi, a natureza jurídica dele não foi ainda bem delimitada, né? Na verdade, esse dispositivo, esse 16A, ele significa uma tutela antecipada ex lege, ou seja, não é o juiz que concedeu essa tutela, o legislador concedeu essa tutela e resolveu antecipar para aquela pessoa que postula o registro de candidatura, resolveu antecipar a ela o estatuto jurídico do candidato. Mas candidato ex lege ele ainda não é, porque o pedido dele não foi definido. Então, efetivamente, nós podemos retirar alguma parcela dessa tutela antecipada ex lege e nessa parcela, efetivamente, retirar uma parcela de antecipação dessa eficácia, especificamente a parcela que diz respeito ao financiamento público de candidaturas natimortas. Efetivamente, não dá para fazermos, como fez o TSE, de interpretar o artigo 15 pelo artigo 16A. Não dá. O artigo 16A ele está numa lei ordinária. O artigo 15 está numa lei complementar. Cada qual tem seu espaço. E o que há de fazer, é procurar os espaços de harmonização desses dispositivos. Para não me alongar demais, eu citei aqui várias situações em que o artigo 16A tem incidência legítima por autoridade própria dele. Por exemplo, quando a Justiça Eleitoral indefere o DRAP, por exemplo, e os titulares dos RRCs têm as suas candidaturas deferidas, elas podem seguir em campanha. Então, o que eu estou dizendo? Nós temos os DRAPs, que são aqueles processos que apreciam a situação dos partidos, de um lado, que condiciona os pedidos individuais de registro de candidatura. A Justiça indefere o DRAP, automaticamente os RRCs caem. Só que, enquanto não se aprecia definitivamente, enquanto essa decisão no DRAP não transita em julgado, os pedidos individuais dos candidatos seguem, eles continuam com a campanha deles. Isso é o quê? Isso é uma eficácia dada pelo artigo 16A da Lei das Eleições, efetivamente. No caso, por exemplo, de deferimento do pedido de registro, o juiz defere o pedido de registro, mas o Ministério Público recorre, ou algum outro candidato ao partido recorre. Ora, essa é uma candidatura subjúdice. Apesar de ter sido deferida, ela é subjúdice. E o artigo 16A, no espaço eficacial próprio dele, garante ao candidato subjúdice, nesse caso, que possa seguir, enfim, realizando a sua campanha. Existem inúmeros outros exemplos, e devido ao avançado da hora, eu vou
deixar de referir. É claro que a essa tese que eu venho tratando, existem algumas objeções. Eu vou falar de uma ou duas aqui. Por exemplo, o artigo 16A garante ao interessado, essa é uma objeção, a realização de campanha, inclusive a busca por financiamento e a utilização do horário eleitoral gratuito da TV. Esse argumento é verdadeiro. Mas acontece, como eu acabei de dizer, que o artigo 16A deve incidir dentro da sua esfera de abrangência, respeitando a normatividade do artigo 15, que vem de uma lei complementar. Uma outra objeção que se coloca: não é justo que um cidadão tenha cerceado seu direito fundamental de fazer campanha e se apresentar aos eleitores como alternativa de governo estatal. Argumento verdadeiro, mas todo e qualquer direito, inclusive fundamentais, devem ser exercidos dentro dos limites traçados no sistema jurídico, que estabelece limites para esse exercício. Então vejam, apesar disso, como eu falei, nas eleições passadas, inúmeros TRS não aplicaram desde logo todos os efeitos decorrentes de deferimento do registro. Em alguns TRS, permitiu-se que o nome do candidato, sub júdice, no caso de indeferimento, fosse mantido nas urnas, vedando-se a realização de qualquer ato de campanha. Em outros casos, permitiu-se que o nome do candidato fosse mantido nas urnas e também que realizasse campanha, mas com seus próprios recursos, não com os recursos públicos. Teve TRE em que o artigo 15 foi simplesmente ignorado, né? E o candidato seguiu o subjúdice até depois do pleito, até o TSE se manifestar sobre isso, e como a candidatura era natimorta, desde o princípio não se sabia, foram investidos rios de dinheiro numa candidatura que nunca, desde sempre, desde o princípio, teve qualquer viabilidade. O TSE se pronunciou sobre essa matéria, inicialmente em decisões monocráticas e posteriormente pelo plenário. Aliás, na decisão do registro de candidatura do Lula, houve uma decisão lá do relator, que foi o ministro Luiz Barroso, sufragada essa decisão pelo colegiado, aplicando exatamente esse entendimento que eu acabei de expor a vossas excelências, né? Só que posteriormente, coisa de algumas semanas, 2, 3 semanas depois, o TSE voltou atrás nessa decisão, enfim, e alterou esse entendimento, certo? Então, a decisão do TSE hoje, que está em voga, considera o quê? Considera que a única instância desse cabível para o único órgão colegiado competente para se pronunciar definitivamente sobre essa matéria é o próprio TSE. Ou seja, o artigo 15 é lido pelo TSE, quando fala órgãos colegiados lá no plural, é lido pelo TSE como se tivesse escrito apenas o TSE. Essa interpretação do TSE é ruim, porque nega a eficácia ao artigo 15 da Lei Complementar 64. Dispositivo que foi declarado constitucional pelo Supremo. E nas eleições municipais é um argumento muito complicado, porque o sujeito, até chegar no TSE, as eleições já acabaram, e aquela situação de perplexidade do eleitor que eu havia narrado no início vai se configurando. Então, vamos supor, para finalizar, vamos supor que o sujeito candidato natimorto seguiu até o final, numa eleição municipal, como essa que eu mencionei, seguiu até o final e usou bastante dos recursos públicos. Como que nós faríamos num caso desse? Eu, particularmente, divisei no artigo 82, parágrafo 1º da resolução 23.553, uma possibilidade de utilização indevida de recursos públicos. Porque se o candidato é natimorto, e isso aí não é novidade, isso aí ele
pede o registro, o partido pede o registro dele, apenas de uma maneira protelatória, porque, veja, o candidato que a Constituição diz que tem que ter idade mínima X, e se apresenta com alguns anos antes daquele X, é óbvio que ele não poderá ter deferido seu registro. Então, no caso desse, eu figurei no parágrafo 1º do artigo 32 dessa resolução uma utilização indevida de recursos públicos, o que permite, então, o juiz, ao apreciar a prestação de contas, determinar a devolução desses recursos para o Tesouro Nacional. Não é isso? É claro que foi indevido o uso desses recursos, e é claro que eu estou me referindo aos recursos emanados dos fundos públicos. Eu tinha outras observações aqui a fazer, alguns detalhamentos de legislação, mas eu creio que a nossa agenda já está um pouco atabalhoada, o tempo efetivamente esgotado. Eu gostaria então de agradecer a Vossas Excelências, agradecer a todos a paciência de ter me ouvido e dizer que para mim é um grande privilégio estar aqui e compartilhar esse momento e aprender sempre com todos. Nós agradecemos a extremamente enriquecedora participação do Procurador José Jairo Gomes neste evento. E neste momento, iniciamos os protocolos de outorga da Medalha do Mérito do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil, a Medalha Guerreira Maria, ao excelentíssimo desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e ex-presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais. A honraria, instituída em 2018, destina-se a reconhecer e a agraciar magistrados, personalidades, servidores e ainda instituições que, por seus préstimos, tenham o reconhecimento do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil. Os ex-presidentes do Colégio de Corregedores são beneficiários natos desta medalha. O desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim é o primeiro ex-presidente a receber. A medalha Guerreira Maria reverencia a memória de Maria Felipa de Oliveira, nascida em data desconhecida na ilha de Taparica, na Bahia. Descendente de negros escravizados vindos do Sudão, participou da luta de independência da Bahia contra os portugueses, que atacaram a ilha de Taparica a partir de 1822, liderando um grupo de 200 pessoas composto por índios e mulheres negras. Em 26 de julho de 2018, foi declarada heroína da pátria brasileira pela Lei Federal número 13.697, tendo seu nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que se encontra no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, situado em Brasília. Convidamos o desembargador Nuevo Campos, o desembargador Calduro Padim e o desembargador Rogério Medeiros a se posicionarem à frente da mesa de honra para a entrega da medalha Guerreira Maria. Felicidade poder participar deste ato. Eu que recentemente também integrei esse colégio e tive a honra
de ser eleito pelos meus pares presidente do colégio. Eu gostaria de agradecer ao desembargador Levo Campos pelo convite e pela participação aqui nesta homenagem que eu recebo. Quero cumprimentar o desembargador Afrânio Vilela e, em nome dele, cumprimentar aqui todos os nossos colegas de Minas, fazendo também essa mesma intenção, cumprimentando o queridíssimo ministro Carlos Mário Veloso, que tanto serviços presta não só à justiça, mas especialmente prestou à justiça eleitoral. Cumprimentar nosso professor José Jair Gomes pela brilhante palestra que fez e também a todos os que estão aqui presentes, servidores e juízes eleitorais. Esta homenagem, para mim, é bastante significativa, no sentido de que ela traz aqui uma lembrança, inclusive por quem lhe dá referência e origem, no tocante a questões ligadas à coragem e à liberdade. Esta expressão liberdade é uma expressão que está vinculada às Minas Gerais, é uma expressão que é a essência de Minas Gerais. Está nas histórias, mas não só na história de Minas, mas na história dos mineiros, que construíram Minas Gerais. E a gente sabe que a liberdade ela é algo que se conquista, que exige coragem, que exige vigilância, que exige denodo e que exige muita perseverança. E isso se liga muito à justiça eleitoral, justamente por quanto, fundada na cidadania, ela garante a liberdade de escolha, ela garante a liberdade do exercício do voto. E com isto ela enseja as muitas esperanças que sempre o exercício dessa liberdade traz. Neste momento em que se vive, essas esperanças estão aí latentes e precisam de muita serenidade e união. E é o que imagino que os eleitores esperam de todos os responsáveis pelas nossas administrações. Essa mesma vigilância e essa mesma correspondência com o significado da liberdade traz também aquilo que aqui foi lembrado, uma palavra muito significativa, que é a responsabilidade. Nós precisamos ter presente de que isso precisa ser exigido, precisa ser cobrado, é o verso ou o anverso da expressão da liberdade. Eu agradeço muito essa homenagem, sei que nós estamos adiantado na hora, e eu fico comovido em poder recebê-lo e recebê-lo aqui em Minas, especialmente, não só por esse todo significado, mas também aonde eu tenho grandes colegas, grandes amigos que me tratam e me acolhem com tanta deferência e com tanto carinho. Muito obrigado a todos os senhores e obrigado ao Colégio de Corregedores por ter me conferido esta honraria que me liga de uma maneira especial ao Colégio e à Corregedoria Eleitoral. Muito obrigado. Nós lembramos que as atividades desta sexta-feira terão início às 8h30
na sede do Tribunal de Justiça, na Avenida Afonso Pena, 4001. E para o encerramento desta cerimônia, passamos a palavra ao desembargador Noevo Campos, presidente do Colégio de Corregedores. Muito bem, gostaria de cumprimentar o doutor, professor José Jairo Gomes, por sua palestra, que abordou um tema muito apropriado pelo momento e as circunstâncias vigentes. Agradeço a sua colaboração com o nosso evento. E desembargador Caldeiro Padim, os trabalhos que Vossa Excelência já desenvolveu como corregedor do nosso tribunal em São Paulo, como presidente do colégio, e na gestão que vem fazendo, nós estamos sendo um grande gestor do Tribunal Eleitoral de São Paulo, Vossa Excelência faz efetivamente jus a essa homenagem. Parabéns. E gostaria de agradecer a presença de todos, cumprimentando a todos os da mesa e encerrar os trabalhos de hoje para que possamos dar posteriormente continuidade aos nossos trabalhos. Obrigado a todos.